Segundo ano, vamos iniciar a correção da semana 1 do PET 3, a matéria de História, o eixo temático Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1900, e o tema Embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. A questão número 1, então, ela vem com um texto, sobre a diversidade econômica da América Portuguesa, e aí a gente tem as questões propostas sobre esse texto. Letra A. Porque, apesar da diversidade econômica que a América Portuguesa apresentou no final do século XVIII, continuou a predominar no Brasil o modelo baseado no latifúndio monocultor e escravista? Então, gente, nós temos a questão que a sociedade brasileira nessa época ainda continuou voltada ao caráter agroexportador, ou seja, de produtos de primeira necessidade, Então, a partir disso, há o quê? Uma concentração das riquezas nas mãos de poucos, no caso dos fazendeiros, daqueles grandes proprietários de terra, e o restante da sociedade vivendo ainda à margem e tendo que se sujeitar a trabalhar para esses grandes proprietários, ok? Letra B. Qual foi o obstáculo à ascensão de um efetivo processo de industrialização no país? Então, no próprio texto, vem com as respostas das questões. A gente vê, então, que foi a continuidade da estrutura agroexportadora, ou seja, desses produtos de primeira necessidade, que fez com que o Brasil continuasse com a economia ainda dependente à situação agrícola e deixasse de haver uma distribuição da renda e uma tentativa de igualdade da sociedade, havendo ainda a concentração de renda nas mãos de poucos, ok? Letra C. Qual a posição do analista Basílio Salum Júnior acerca da economia brasileira? O Brasil, então, gente, ele continua sendo um país periférico por causa da sua herança econômica e por causa da falta de igualdade social e econômica na nação. E isso vem dessa tendência agroexportadora, da concentração de propriedade nas mãos de poucos, do latifúndio e até mesmo da questão da estrutura escravista daquela época. Letra D. Quais são as duas questões importantes que se colocam a partir da posição de Basílio Salum Júnior? Então, a gente tem, a partir disso, a dependência do país se explica por causa dessa estrutura agroexportadora e a dependência aos produtos de primeira necessidade e primários produzidos aqui e exportados, e por causa também da inserção do Brasil no contexto do capitalismo mundial em sua época, quando esse capitalismo mundial não deu margens para uma expansão da economia brasileira, mas essa economia brasileira ainda travacada e prejudicada por essa estrutura agroexportadora e de latifúndio, Letra E. Como caracterizar a economia brasileira no primeiro e no segundo reinado? Então, no primeiro reinado, a gente tem uma economia ainda muito dependente a esse potencial agrícola, e por causa disso, uma sociedade ainda bem instável, com aqueles grandes senhores de terra tendo muito, empregando aqueles mais pobres e gerando essa desigualdade social cada vez mais, Além disso, esse primeiro reinado ele ainda é caracterizado pela dependência à escravidão, E o segundo reinado, nós temos a busca por uma tentativa de ampliação da produção
para também respeitar ao mercado consumidor do exterior, né? E aí a gente vem a produção do café e outros produtos agrícolas, mas ainda muito dependente dessa estrutura latifundiária, ok? Gente, eu espero ter respondido as questões e auxiliado vocês.